caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal. Há quase 12 anos aqui na Rede Século XXI. Final da tarde do primeiro dia da semana, nós refletimos durante 30 minutos argumentos que são de grande relevância para a nossa fé católica apostólica romana. E já há vários programas estamos a desenvolver o argumento dos salmos, os salmos na nossa vida. O livro de oração dos judeus, o livro que foi muito caro para nosso Senhor Jesus Cristo, lido, rezado, pregado também, porque na vida pública de nosso Senhor ele citou várias vezes frases dos livros dos salmos no seu ministério. Também ele rezou os salmos. Na cruz ele morreu rezando os salmos. 2 salmos, pelo menos, ele recitou na cruz. O Salmo 21, o Salmo 30. Meu Deus, por que me abandonaste? Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. São frases dos livros dos salmos. Os apóstolos também, na mesma linha de Jesus, viveram, se alimentaram, meditaram, pregaram frases dos salmos. Os salmos, portanto, presença constante na vida de oração da igreja, na vida missionária da igreja. Para nós, portanto, conhecer esse manancial é uma necessidade e portanto, trata-se, portanto, de um assunto da mais alta relevância. Continuamos o argumento desenvolvido no encontro passado com a Pontifícia Comissão Bíblica, um órgão do Dicastério para a Doutrina da Fé, no Vaticano, em Roma, a sede a Cátedra de São Pedro, sucessor do apóstolo Pedro Santo Padre, o Papa, um órgão que assessora bispos e estudiosos e todos os fiéis, por que não dizer, para questões relacionadas à Palavra de Deus. No ano de 1910, 9 perguntas foram feitas a essa comissão a respeito dos salmos, quanto à sua autoria e também questões relacionadas à sua redação, à sua compreensão, à época em que foram redigidos, etc. E estamos a expor a posição da Igreja Católica por meio da Pontifícia Comissão Bíblica sobre isso. Autores e tempo de composição dos salmos. Vamos a mais uma pergunta. É a pergunta número 7. Pontifícia Comissão Bíblica. Pode-se sustentar como provável a opinião daqueles escritores modernos que, apoiando-se em evidências puramente internas ou numa interpretação menos correta do texto sagrado, tentam demonstrar que alguns salmos foram compostos depois dos tempos de Esdras e Neemias, incluída a época dos Macabeus? Resposta: não. Aqui nós temos um elemento muito importante. Esdras e Neemias. Quem são essas duas figuras? Para a gente entender quem são, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. O exílio de Babilônia. Acontecimento que durou cerca de 70 anos. Os hebreus foram tirados de sua terra, a Terra Santa, o que hoje é praticamente o Estado de Israel, mas também alguns territórios que não pertencem ao Estado de Israel ali próximos, já que a configuração política e geográfica de hoje da Terra Santa é bem diferente do tempo de Esdras e de Neemias. Pois bem, de 586 a 536 a 535, mais ou menos, nós temos o povo hebreu no cativeiro de Babilônia, atual Iraque, mais ou menos. As margens dos rios de Babilônia, diz o Salmo 136. Pois bem, o cativeiro acaba ali por volta do ano 536, alguns dizem 538. Ciro, rei da Pérsia, invade Babilônia e permite que os hebreus voltem para a sua terra.
Lembram daqueles salmos que semeiam entre lágrimas, ceifarão com alegria, quem parte, parte chorando, quem volta, volta sorrindo, etc. É um salmo que traduz essa felicidade, depois de muito sofrimento, do povo que ficou muito tempo em uma terra estrangeira e agora está de volta. Bem, quando o povo volta, é preciso reconstruir a cidade de Jerusalém, que durante esses 70 anos ficou literalmente entregue às baratas. É preciso reconstruir o templo, que estava sob escombros, completamente jogado. É preciso reconstruir a cidade, que estava sob o domínio de pagãos. Poucos hebreus ficaram por ali. O povo samaritano surgiu exatamente como resultado dessa união ilícita entre os pagãos que foram trazidos pelo rei da Assíria e colocados ali na Terra Santa. É preciso fazer uma reforma religiosa, ou seja, reconstruir tudo. Isso precisava de dinheiro, de muitos recursos. O Império Persa deu uma ajuda considerável para essa reconstrução, sobretudo das muralhas de Jerusalém, da própria cidade de Jerusalém, no seu interior, dentro das muralhas, e, lógico, o Templo de Jerusalém. Reconstruí-lo e depois dedicá-lo a Deus. E aí entram essas duas figuras que viveram, judeus que viveram no cativeiro de Babilônia. Primeiro, Esdras, que era um sacerdote, um escriba judeu. Depois, Neemias, que era um judeu que tinha um cargo muito importante na corte de Babilônia, uma espécie de copeiro. Eles vieram de lá com bastante recurso financeiro, dado pelo próprio imperador para reconstruir a cidade de Jerusalém, para reconstruir o templo. Esdras chega na Terra Santa no ano 457. Neemias chega no ano 444, portanto, alguns anos depois. Eles morrem ali por volta do ano 413 e 410. Por que eu citei isso? Justamente para a gente situar a data provável de redação de alguns salmos. É lícito imaginar como alguns defendiam, alguns também até defendem hoje, mas a posição da igreja já foi dada. É lícito acreditar que os salmos foram redigidos, alguns salmos foram redigidos depois de Esdras e de Neemias, e inclusive durante o tempo dos Macabeus. O tempo dos Macabeus nós estamos ali no século II a.C., os acontecimentos narrados pelo primeiro livro dos Macabeus e segundo livro dos Macabeus. Ou seja, alguns salmos foram redigidos depois de Esdras e de Neemias. A resposta é não. Aqui nós já temos uma coisa importante. Os salmos mais recentes foram escritos pelo menos 500 anos antes de Cristo. Se Esdras e Neemias chegam na Terra Santa ali por volta do ano 457 e 444. Um chega um pouco antes, outro chega alguns anos depois. Isso quer dizer que, e não podemos afirmar, a não ser os salmos compostos pelo rei Davi, aí sim, ano 1000. 1100, 1050 ou 900 e pouco, enfim, ano 1000 antes de Cristo, Davi. Sim, os salmos redigidos por ele, tem hoje 1000 com mais 2000, 3000 anos, 3023 anos. 3023 anos os salmos compostos por Davi. 3000 anos, 3000 anos. Isso os salmos redigidos por ele. Mas nós não sabemos quem são os autores dos outros salmos que não são atribuídos a ele, que não foram redigidos por ele. Então nós temos salmos que remontam antes do rei Davi
E temos salmos que foram redigidos posteriormente ao rei Davi, entre eles, como já vimos, o Salmo 136, que foi redigido durante ou após o cativeiro de Babilônia. Mas não é lícito dizer que há salmos que foram redigidos depois de Esdras e de Neemias. Muito menos que há salmos que foram redigidos durante o tempo dos Macabeus, que é bem mais recente esse tempo. 170, 150 antes de Cristo, 190 antes de Cristo, a época da revolta de Judas Macabeu e dos seus irmãos. Episódios narrados no primeiro livro dos Macabeus e segundo livro dos Macabeus. Então vejam, a igreja não pode dizer com segurança, a não ser quando temos a figura do rei Davi. Esse salmo foi redigido há 3.000 anos. Se trata de salmo da autoria do rei Davi, podemos dizer com uma certa precisão, com uma certa segurança, uma datação bem precisa, porque nós sabemos quando Davi nasceu e quando Davi morreu. Mas os outros salmos não é possível dizer. Portanto, estamos a 1 minuto e meio do término desse primeiro bloco. O que eu tenho a dizer é exatamente isso. Data em que o livro mais antigo, o salmo mais antigo foi redigido e o salmo mais recente. Se é verdade que um dos salmos foi atribuído a Moisés e, de fato, ele foi o autor daquele salmo, e vamos tratar desse salmo mais para frente, então temos o salmo mais antigo, 1250 a.C. E o salmo mais recente, 460 ou 480 a.C. Só não pode passar é de Esdras e Neemias, porque essa é a posição oficial da igreja. Então temos de 1250 até o ano 500 a.C., muito tempo, mais de 1000 anos. Estou chutando. No segundo bloco vou dizer com precisão, porque eu vou fazer um cálculo aqui. Em todo caso, para vocês perceberem quanto tempo nós temos, quantos séculos para que o livro dos Salmos ficasse pronto. Muitos autores, muitos anos, muitas épocas, mas um único livro, um único autor, que é Deus Todo-Poderoso, com autores humanos diversos. Não saia daí, no segundo bloco a gente volta. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, ainda se debruçando sobre a introdução ao estudo dos Salmos, os Salmos na nossa vida. Manancial, indispensável fonte de uma riqueza espiritual incomparável e infinita para o nosso crescimento em busca da santidade. Os salmos como a oração oficial da igreja, liturgia das horas, os salmos como um elemento integrante da vida pública de Jesus, Jesus que pregou os salmos, que rezou os salmos, que viveu os salmos na vida da igreja primitiva, os salmos na vida dos apóstolos, na pregação e também na própria oração dos cristãos da primeira hora, os salmos que são o livro de oração dos judeus até hoje, amado, venerado por cristãos e por judeus, esse livro que é composto de 150 salmos. O livro dos Salmos é um livro composto de 150 salmos. Terminamos o primeiro bloco fazendo referência à datação dos salmos. E vimos com a Pontifícia Comissão Bíblica que não é lícito acreditar, não é lícito defender que os salmos foram redigidos depois de Esdras e Neemias, anos 457, 444, 413 foi mais ou menos a data da morte deles, e, portanto, os salmos mais recentes foram certamente redigidos antes de Esdras e de Neemias.
Agora vamos a mais uma pergunta formulada à Pontifícia Comissão Bíblica, órgão do Dicastério para a Doutrina da Fé. Esse órgão, no ano de 1910, recebeu 9 perguntas a respeito do livro dos Salmos, os seus autores, a época da redação dos Salmos e assim por diante. Estamos analisando pergunta por pergunta. Agora nós vamos à 8ª pergunta. A última vai ser feita talvez no programa que vem, mas vamos a mais uma indagação que nos toca a todos. São dúvidas que não só estudiosos da Bíblia, mas nós, vou me considerar também com todos vocês, quem está sendo introduzido aos poucos pelo Espírito Santo nesse manancial. Essas dúvidas, todos nós as nutrimos, ou pelo menos a maioria daqueles que amam o livro dos Salmos e buscam nele sua força espiritual. Com a palavra, a Pontifícia Comissão Bíblica. Pelos muitos testemunhos dos livros sagrados do Novo Testamento e pelo consenso unânime dos padres, bem como pela confissão dos escritores do povo judeu, deve-se reconhecer a existência de muitos salmos proféticos e messiânicos que anunciam a vinda, o reino, o sacerdócio, a paixão, morte e ressurreição do futuro libertador, e, portanto, devemos rejeitar absolutamente a opinião daqueles que, distorcendo o caráter profético e messiânico dos salmos, reduzem esses oráculos relativos a Cristo apenas a previsões sobre o destino futuro do povo escolhido? Resposta: sim, para ambas as partes. Aqui, a Pontifícia Comissão diz muitos salmos proféticos, muitos salmos messiânicos. O que é um salmo profético? No sentido amplo, é um salmo que anuncia uma coisa futura. Portanto, o papel da profecia é anunciar realidades que vão acontecer. Portanto, o papel do profeta é remeter os ouvintes ou os leitores, quando a profecia é colocada por escrito, para épocas vindouras, para épocas que ainda não aconteceram. Então, são salmos que tratam de realidades que ainda vão acontecer. E o que é um salmo messiânico? Messiânico vem de Messias. É um salmo que contém um oráculo a respeito dessa figura que para os judeus ainda não veio. Para nós, já veio. Esse Messias, isto é, esse ungido, esse Cristo, Messias em hebraico, Cristo em grego, ungido em português. Ele é Jesus. Cito um salmo dos muitos proféticos, dos muitos messiânicos. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Estamos no Salmo 109. Salmo que foi citado por Jesus. Salmo que é desdobrado em mais de um capítulo na carta aos Hebreus. Esse salmo é profético e messiânico. Profético porque anuncia uma realidade que vai se cumprir lá na frente. E messiânico porque aquilo que vai acontecer lá na frente vai se cumprir com a vinda do Messias, com a pessoa do Messias, com o aparecimento do Messias. Pronto. Dizer que são poucos os salmos messiânicos não é correto. Dizer que os salmos não são proféticos também não é correto. Depois, é errada, porque de uma conotação judaica, você dizer que todos os salmos tidos pelos cristãos como proféticos, tidos pelos cristãos como messiânicos, na verdade não falam da pessoa de Jesus, mas falam do povo judeu
Isto é, você substitui o Messias Cristo e no seu lugar você coloca o povo judeu. Ou o povo eleito. Seriam salmos que falavam ou falam ou profetizam a respeito do futuro do povo eleito do Antigo Testamento. Isso não é correto. Para nós cristãos, por favor, para nós cristãos, os salmos que contêm oráculos, que contêm profecias, os salmos que tratam do Messias, eles se referem à pessoa de Jesus. Portanto, não é correto. Ainda que você pegue esse salmo que é citado por aquele profeta mais recente que o Saltério, ainda que você pegue textos do Novo Testamento para dar um sentido, para dar uma conotação, para dar uma interpretação diferente daquela que, segundo São Jerônimo, as profecias falam de Cristo. Elas se referem a Cristo. Todo o Antigo Testamento se cumpre na pessoa de Cristo. Isso se aplica com muito mais razão para os salmos proféticos, para os salmos messiânicos. Dou um exemplo. O Salmo 30, versículo 6. Em tuas mãos entrego o meu espírito. É lógico que esse salmo tem vários versículos. É o salmo do aflito, é o salmo do angustiado. Certo. Antes de Cristo, admite-se, sim, sem dúvida alguma, concede-se, que a interpretação do Salmo 30 valeu e se aplicou e se aplica a situações diferentes de angústia, de medo, de pavor, de insegurança, de sensação de impotência, de lágrimas derramadas, de angústia indizível, de perturbação ao extremo. Claro, é um salmo redigido num contexto existencial bem desfavorável, e, portanto, qualquer pessoa pode rezar, portanto, qualquer judeu, qualquer cristão pode. Mas no momento em que esse salmo foi pronunciado por Jesus na cruz, ele se torna profético, ele se torna messiânico. Ou seja, é um salmo que se aplica e que pode ser rezado por qualquer pessoa que sofra o que você imaginar. Sim, mas só tem um diferencial. Esse salmo, esse versículo Jesus recitou. Isso muda completamente o sentido, a direção, se nós quisermos, a significação do salmo. É messiânico porque pronunciado por nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, o Salmo 21. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Qualquer judeu pode recitar esse salmo. Qualquer cristão pode recitar esse salmo. Ponto e vírgula. Todavia, porque esse salmo foi recitado por Jesus, ele se torna a profecia. Lá atrás, imaginemos que foi redigido há 1000 anos. Porque Jesus o pronunciou, porque Jesus o recitou, porque Jesus, angustiado, pronunciou essas palavras, ele se torna a profecia de Cristo, ele se torna oráculo de Cristo, ele se torna algo que no Antigo Testamento remete ao coração de Cristo. É uma profecia sobre a paixão de nosso Senhor, sobre a angústia de nosso Senhor. É um salmo, portanto, que toca, sem dúvida alguma, o presente de qualquer pessoa que sofra. Mas, porque redigido lá atrás, é o anúncio de uma realidade que se concretiza plenamente e ninguém como Jesus sofreu. Ninguém como Jesus se angustiou. Portanto, é o salmo parâmetro, não só pelo seu conteúdo, mas também pelo significado profético, messiânico que está contido nele. Foi redigido para que um dia Deus Todo-Poderoso o pronunciasse, Deus Todo-Poderoso rezasse com essas mesmas palavras. Portanto, uma interpretação puramente histórica que enxerga nos salmos proféticos, nos salmos messiânicos,
somente a figura de Israel, somente nosso sofrimento, somente nossa dor e nossa aflição, excluindo Cristo, como de fato a plenitude, o cumprimento de tudo aquilo que está contido nos Salmos, explícita ou implicitamente, não é lícito pensar desta forma. Assim como todos os livros do Antigo Testamento, os Salmos, e esses porque foram uma marca constante na vida de Jesus, remetem a Cristo, falam de Cristo, profetizam Cristo, são oráculos a respeito de Cristo. Está terminando mais um programa. Desejo a você uma semana abençoada. No próximo domingo, se Deus quiser, estaremos aqui para continuar essa fase introdutória do estudo dos Salmos, esse manancial que é tão rico e tão precioso para mim, para você e para toda a igreja. Um grande abraço. Até o próximo domingo, se Deus quiser.